Olá, esse é o canal Hildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de A.J.O. O'Reilly, Os Mártires do Coliseu, o General Romano, capítulo 7, parte 1. Antes de apresentar ao leitor os extraordinários relatos a respeito de Eustáquio e sua família martirizada, julgo de bom proveito contemplar por um momento o maravilhoso e consolador aspecto de triunfo concedido pelo Todo-Poderoso aos seus servos nos dias da perseguição. Embora centenas de mártires tenham partido da arena do Coliseu para o céu, poucos deles foram mortos pelas feras. Este fato é um raio de luz em meio a todos os horrores de crueldade e carnificina. Deus, que sabe mudar a natureza feroz desses animais que rondam por suas montanhas e desertos nativos à caça de alimento e transformá-los em protetores e companhia de seus eremitas, fez deles, em vez de instrumentos de mais horrenda morte, os defensores da castidade de suas virgens e as testemunhas da santidade dos seus santos. O Criador de todas as coisas planejou que o animal irracional fosse servo do homem e, com poucas exceções, não lhe permitiu ser o executor de inocentes. Uma das mais consoladoras páginas na história das perseguições aos servos de Deus é o milagre, muitas vezes repetido, de Daniel na cova dos leões. Contudo, não nos silencie a escuridão da caverna onde o jovem profeta foi jogado, mas ao sol do meio-dia, no grande anfiteatro da capital do mundo e perante 100.000 espectadores. Os milagres foram destinados por Deus a serem os servos da verdade e os agentes da convicção. Na intervenção visível de seu poder em preservar os seus filhos da fúria das bestas no Coliseu, Deus apresentava aos pagãos de Roma uma prova incontestável da divindade do cristianismo e uma clemência que eles não sabiam apreciar. Se os muros do Coliseu pudessem falar, relatar-nos-iam algumas cenas de triunfo consolador onde os mártires eram maravilhosamente preservados. Eusébio, que foi uma testemunha ocular de algumas dessas cenas, descreve com eloquência e sentimento como as bestas selvagens foram incapazes de causar dano aos cristãos e voltaram-se aos pagãos com fúria destrutiva. Às vezes, contra ele, investiam contra os campeões de Cristo nus e indefesos, mas, detendo-se como por um poder divino, voltavam às suas cavernas. Isso acontecia repetidamente e despertava a admiração dos espectadores. Por exigência deles, quando a primeira fera se recusava a atacar, uma segunda e uma terceira eram enviadas contra o Marte, mas sem qualquer efeito. Você teria ficado boquiaberto, continua Eusébio, diante da firme intrepidez daqueles santos campeões e da fortaleza impassível demonstrada por pessoas da mais tenra idade. Podia-se ver jovens que ainda não haviam completado 20 anos resistirem imóveis no meio da arena, enquanto oravam a Deus com fervor e não se retraíam de onde estavam, nem mesmo quando os ursos e leopardos, respirando ira e morte, quase lhes tocavam o corpo com o focinho. Podia-se ver outros lançados à frente de um touro enfurecido, que atacava os pagões que se aproximassem, atirando-os ao ar os chifres e deixando-os semi-mortos. Mas,
quando esse mesmo touro, berrando de raiva, investia contra os mártires, não podia aproximar-se deles. Esgravatando a areia com as patas, arremessando os chifres de um lado para o outro e resfolegando raiva e violência por haver sido irritado com as brasas incandescentes. O animal enfurecido era, a despeito de tudo, puxado para trás por mão invisível. E outros ainda, depois de os animais selvagens haverem sido inutilmente provocados, eram mortos à espada, e seus restos mortais, em vez de serem sepultados, eram entregues às ondas do mar. História Eclesiástica, livro 8. As situações descritas por Eusébio eram frequentes em todo o império. Onde quer que se ouvisse o nome cristão, a perseguição assolava. Parecia que o Deus Todo-Poderoso adotara um expediente para conferir publicidade à sua igreja iniciante, bem como um sinal, uma espécie de selo de divindade. Em sua misericórdia e bondade, ele fez da perseguição uma abundante colheita de almas. Barônio menciona anos 307, que, na perseguição de Dioclécio, quando a morte violenta alcançava diariamente a casa dos milhares, e 25 novas paróquias foram designadas na cidade para batizar e instruir o povo que se multiplicava sob a espada, as horrendas e execráveis barbaridades a quem eram submetidos os cristãos, com o objetivo de forçá-los a apostatar, bem como impedir outros de abraçar a crença proscrita, produziam um efeito totalmente contrário. Os mártires de ambos os sexos, desde as mais tenra à mais avançada idade, não apenas suportavam com força sobre-humana os seus sofrimentos, como os saudava com alegria, tosando a glória de Deus, a conversação dos pagãos. Seus próprios perseguidores eram forçados a aplaudir o heroísmo daqueles a quem odiavam tão amargamente e a sentir-se desgostosos e afligidos diante das atrocidades que eles mesmos haviam exigido. A reverência que os animais dispensavam aos mártires demonstrava de modo tocante na circunstância que citaremos dos atos de 3 mártires de Tarso, apresentados nos Anais de Garônio, no ano 290. Eles não sofreram no Coliseu de Roma. O seu martírio deu-se noutro anfiteatro do império, e os registros de sua morte servem como amostra do que geralmente acontecia naqueles dias de horror. Esses mártires, Taraco, Probo e Andrônico, haviam sido torturados da maneira mais cruel em Tarso, na Cilícia. Foram transportados de lá para Mopsueste, onde foram novamente submetidos a indescritíveis barbarismos e depois atormentados de novo em Anázobos. Ficaram tão cobertos de ferimentos e com os ossos quebrados e puxados de suas articulações que, quando Máximo, o governador, desejou finalmente expô-lo às bestas no anfiteatro, foi necessário que os soldados obrigassem alguns homens a carregar pelas ruas os seus corpos quase sem vida. Quando vimos aquilo, contam os 3 cristãos que escreveram os Atos e sepultaram os restos desses mártires. Viramos o rosto e choramos. E quando os seus corpos esfacelados foram arremessados dos ombros dos homens ao chão da arena, os espectadores, horrorizados pela visão, começaram a murmurar contra o governador. Muitos deles levantaram-se e deixaram o teatro expressando o seu desgosto pela feroz crueldade. Máximo, então, mandou os guardas juntos de si tomarem os nomes daquelas pessoas, pretendendo acertar contas com elas. A seguir, ordenou que as feras fossem soltas sobre os mártires, e quando elas não os tocaram, determinou que os tratadores fossem açoitados. Um urso que devorava 3 homens naquele dia agachou-se aos pés de Andrônico e pôs-se gentilmente a lamber-lhe as feridas.
não se importando que o Marte lhe pusesse os pelos numa tentativa de irritá-lo. Enfurecido, o governador ordenou que os lanceiros transpassassem o urso. Terentiano, o organizador dos jogos, temendo a ira do tirano, tratou de garantir o sucesso da carnificina, determinando que uma leoa trazida de Antioquia por Herodes fosse solta sobre os mártires. Porém, para terror dos espectadores, a leoa pôs-se a saltar no lugar onde estivera reclinada, e quando finalmente puderam trazê-la até os mártires, ela abaixou-se diante de Trácio, portando-se mais como um cordeiro do que como uma leoa. Gritos de admiração romperam de todo o anfiteatro. Acabrunhado, Máximo gritou com os tratadores para que provocassem a leoa. A felina, porém, com outro salto, abriu caminho através da paliçada e voltou à sua toca. Terentiano, o organizador, recebeu então ordens de prosseguir, sem mais delongas, com os gladiadores, instruindo-os primeiramente a executar os mártires à espada. Acham-se registrados 1 ou 2 fatos extraordinários de animais que se recusaram a tocar os escravos a eles jogados, mas esses foram casos excepcionais, de reconhecimentos e traços de nobreza mais frequentemente encontrados na criação bruta que na racional. Nossos leitores conhecem bem a história de Andróculos e o leão. Sêneca também menciona em seu segundo livro, de Benefícios, no capítulo 9, que um leão não tocou num de seus tratadores que fora condenado à exposição à fera. Na vida de Sabá, um fato similar ao de Andróculos é mencionado, e o leão agradecido viveu no monastério com os seus monges. Esses fatos, ainda que interessantes e estranhos, não foram meros milagres. Não existe nada de sobrenatural neles, mais do que há na fidelidade de um cão, que perderia a vida em defesa de seu dono, ainda que este fosse rude. Somente a intervenção do poder divino pode impedir um animal enraivecido de saltar sobre uma vítima indefesa. Ao fazê-lo, agachar-se aos pés de uma pessoa que nunca viu antes e, ao mesmo tempo, dirigir a sua fúria ao tratador que o alimentava. Esses milagres foram operados pelo Todo-Poderoso a favor de seus servos, e Eustáquio e sua família são outro exemplo dessa preservação maravilhosa. Na vida desse grande Marte, temos um dos extraordinários romances sagrados do segundo século. Uma conversão tão maravilhosa quanto a de Paulo, uma vida de provações e aflições semelhante à do patriarca Jó, e uma gloriosa morte pelo martírio, a mais terrível nos anais da perseguição. Nem o romance sensacional dos dias modernos detalhou as vicissitudes imaginárias da vida de modo mais estranho e interessante que este acontecimento real, como chegado até nós com a autoridade da história. Há homens acostumados a duvidar de tudo o que é estranho na história, e eles riem com sarcasmo de nossa credulidade nos mais sagrados registros do passado. Portanto, apresentaremos, primeiramente, uma epítome dos eventos mais singulares da vida de Eustáquio, e então mostraremos uma das páginas da história eclesiástica de cuja verdade não há razão para duvidarmos. Com a graça de Deus, concluímos aqui mais uma parte deste livro maravilhoso de A.J.O. Reilly, Os Mártires do Coliseu. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Que Deus te abençoe.